toda uma questão relacionada à jurisdição eclesiástica no Brasil. O padroado, o Estatuto do Padroado, não é uma coisa que surge com a coroa portuguesa. Ela é muito anterior. Já antes do século X, aqueles reis e príncipes que tinham em suas propriedades igrejas, colégios, conventos, eles eram considerados patronos desses lugares. E isso gerou muitas vezes uma ingerência na administração da igreja. Bom, isto localmente na Europa foi muito comum. A partir, então, do século X, essa praxe se estendeu, e isso trouxe já naquela época muitos inconvenientes à vida pastoral da igreja. A dificuldade da igreja, através dos seus representantes legítimos, poder gerenciar a vida religiosa de um povo. Aqui deve-se recordar também que os reis de Espanha e Portugal e muito colaboraram com a propagação da fé nos novos territórios conquistados, os novos territórios descobertos. A questão é como se deu esta passagem no caso Portugal, relacionado mais ao Brasil, de que o rei tivesse, ou melhor, o império tivesse um poder considerado excessivo sobre a igreja. Se nós voltamos ao tempo das ordens religiosas militares, a gente tem que ter presente que, com a supressão dos cavaleiros templários, os cavaleiros teutônicos, os cavaleiros de Malta, especialmente os templários, com a supressão dos templários, há todo um movimento para ver onde vão os seus bens. A ordem templária foi criada, assim como os cavaleiros teutônicos e os cavaleiros de Malta, no sentido de não propagar a fé, mas conter os infiéis. Além de conter os infiéis, também dar auxílio aos presídios em África, na libertação dos cristãos que eram escravizados. Quando a ordem templária é extinta, o rei de Portugal, Dom Dinis, ele se apressa em criar novas ordens e pedir ao Papa que transfira os bens dos templários para o seu governo, para, digamos assim, o governo destas ordens. E então o rei Dom Dinis cria a Ordem de Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a Ordem de Cristo, mais conhecida assim. Na Península Ibérica em geral, esta ordem, junto com a Ordem de Santiago e a Ordem de Avis, vão ser as detentoras dos bens dos templários. Somado a tudo isso, se vê o grande trabalho que tiveram em Portugal na questão da ordem hospitalar, a construção não só de hospitais, mas a construção de escolas, a construção de uma série de igrejas, grandes igrejas, e o fomento da vida religiosa no interior de Portugal. Aqui vem uma questão importante. Ao Dom Dinis pedir que os bens sejam atrelados à Ordem de Cristo, à Ordem de Santiago e à Ordem de Avis, há todo um processo também de transferir o poder do grão-mestre, de cada grão-mestre dessas ordens, e puxar, digamos assim, esse poder para si. Este poder vai ser concedido à família real portuguesa. E eles vão tomar, digamos, o grão-mestrado. Quando a Ordem dos Templários é supressa em 1312 pelo Papa Clemente V, eu dizia, o rei Dom Dinis não perde tempo e, para evitar que esses bens se percam, os toma para a Ordem de Cristo, que foi aprovada pelo Papa João XXII. Aos poucos, como dizia, estas ordens de cavalaria, elas vão perdendo o sentido delas, que era a proteção dos cristãos no Oriente, a expulsão dos mouros e dos infiéis, mas elas vão perdendo e vão se tornando ordens apenas títulos honoríficos, de modo que também os votos que os cavaleiros tinham vão desaparecendo. Os votos de pobreza, castidade e obediência vão desaparecendo. Se tornam essas ordens de cavalaria apenas uma condecoração, como nós diríamos hoje em dia. E, mais ainda, esta ordem de Cristo
recebe a jurisdição espiritual das conquistas portuguesas em 1456, pela bula Inter Cetera do Papa Calixto III. Aqui há um desdobramento importante. Quando a Ordem de Cristo recebe a jurisdição espiritual das conquistas portuguesas, significa que ela é a responsável, a Ordem de Cristo, o seu grão-mestre, que no caso era o vigário de Tomar, uma circunscrição eclesiástica que não estava sujeita a nenhum bispo. Ela é a responsável pela manutenção e gerenciamento de toda a vida espiritual nas terras descobertas e por descobrir. Durante muito tempo ficou-se discutindo quem é que tinha a verdadeira jurisdição, o vigário de Tomar ou, mais tarde criado, o bispado de Funchal. Essa discussão não é tão importante para nós. O mais importante é saber que, com o passar do tempo, esta Ordem de Cristo já não é o grão-mestre, digamos, um membro da ordem que vai comandar, mas o rei português, Dom Manuel, vai conseguir com que todos os membros, evidentemente, o rei e o príncipe da família imperial, da família real, vão ser os grão-mestres natos e vão ser, portanto, os detentores do poder sobre a Ordem de Cristo. Isso vai fazer com que o poder, antigamente chamado de cesaropapismo, volte à Igreja. Da mesma forma como nos séculos IV, V, houve essa tendência do cesaropapismo no Ocidente, também em Portugal vai acontecer isso. A partir de 1514, com o rei Dom Manuel, o rei, ou os seus legítimos representantes, são os verdadeiros detentores do poder espiritual. Mas ainda vai haver canonistas, vai haver teólogos, juristas também, leigos, civis, que vão chegar a extrapolar e dizer que o rei, como detentor do poder supremo sobre a Ordem de Cristo e das terras conquistadas e por conquistar, que ele vai poder, ele é e deve ser reconhecido como um vigário direto de Deus e não do Papa. E, portanto, os bispos devem se submeter a ele. Isto é uma extrapolação máxima de um cesaropapismo que não se percebeu, e muitas vezes na história não se recorda disso, esta ingerência total. Vai chegar um ponto em que, pela bula Constante Fidei, do Papa Leão X, o rei Dom Manuel I vai comandar toda a vida religiosa na parte que coube no chamado Testamento de Adão e Eva, o Tratado de Tordesilhas. Esta ingerência atinge pontos altíssimos, a ponto de ter, não só na colônia, mas nas terras conquistadas e também na metrópole, reclamação por parte dos bispos, dos religiosos, da vida espiritual, porque vai sendo totalmente moldada a partir da vontade do rei e dos seus representantes. Aos poucos vai-se também, com essa teoria do, digamos, o regalismo ingerindo sobre a vida religiosa, vão ser exigidos pelo rei e impostos dois, digamos, estatutos de governo da Igreja, o chamado placet e exequatur, que são as formas de dizer basicamente o seguinte: qualquer bula, qualquer nomeação, qualquer ingerência do papado deve antes passar pelo rei e ser aprovado. Não sendo aprovado, não há liberdade para executar as ordens de Roma. Claro que já nas constituições portuguesas mais antigas havia essa ideia de que nenhum súdito português poderia obedecer a um estrangeiro, embora nunca, jamais foi considerado o Papa como um estrangeiro. No entanto, houve esta separação prática da vida religiosa católica do papado. Muitas vezes se fala que os ditames, as bulas, os decretos, as encíclicas papais jamais chegaram a Portugal. Chegaram, porém não foram aprovadas. Com o tempo, o Império vai colocando a necessidade de dois
estatutos, digamos assim, para aprovação e execução das bulas, documentos, encíclicas papais, o chamado placet e o exequatur. São duas formas de dizer que, ao chegar uma bula, um documento papal, o rei precisa, por meio de seus representantes, concordar ou não com aquilo. Caso não concorde, não se pode executar. Mais ainda, esses documentos impediam que os bispos e as autoridades religiosas recorressem a Roma para executar ordens. Sequer poderiam manter um vínculo de correspondência com Roma, a não ser em casos chamados do foro de consciência, ou seja, questões privadas. No entanto, deve ser bem claro, nomeações de bispos e até mesmo nomeações de padres, párocos, vigários, devia passar pelo poder real. Jamais um religioso, um sacerdote ou alguém chegaria a ser bispo sem que o rei tivesse aprovado. Houve durante muito tempo várias arrengas jurídicas por causa de casos em que a igreja apresentava um candidato a bispo e a monarquia, representada pelo rei e por seus representantes, não o aprovava. Os religiosos podiam apresentar candidatos, não nomear candidatos. De modo mais simples seria isso. Também o rei apresentava candidatos que muitas vezes não eram aprovados pela igreja. E então ficavam povoações, cidades, vilas, lugares, muitas vezes sem dioceses, sem seus bispos e sem seus párocos. Mais ainda, com o passar do tempo, em 1532, vai ser criada a Mesa de Consciência e Ordens, que era, digamos, o escritório burocrático de aprovação de todos os assuntos religiosos de ultramar e também de todas as terras que estivessem sob o padroado. Esta Mesa de Consciência e Ordens tinha a finalidade de examinar candidatos, né? Também distribuir benefícios eclesiásticos nas igrejas do padroado, expedir as provisões são os mandatos, né, dados aos religiosos, e ingerir-se em tudo, inclusive nas consultas de assuntos eclesiásticos, criar novas circunscrições, novos bispados, arcebispados, criar tudo isso a Mesa de Consciência e Ordens tinha como sua obrigação fazer. Durante muito tempo discutiu-se o que é que regia a Mesa de Consciência e Ordens. E então, alguns juristas, predominantemente a favor do Império, vão dizer que o que regia a Mesa de Consciência e Ordens era um documento chamado Definitório da Ordem de Cristo. O rei Dom João IV manda então examinar esse referido definitório para ver se de fato lá estão incluídos todos esses poderes. O próprio Império percebe que esses poderes não eram tão extensivos assim. A Igreja, ao conceder este estatuto do padroado ao Império Português, deu a entender que cabia ao rei e ao seu legítimo representante levar e propagar a fé nos territórios conquistados e nos territórios a serem descobertos. Também dar manutenção a este serviço missionário, mas não ingerir-se diretamente, meter-se diretamente na nomeação de candidatos e tudo aquilo que já fazia o Império. De onde, portanto, vinha este poder? Este poder vinha, acima de tudo, de uma extrapolação dos limites do padroado. O padroado, o ius patronatus, na realidade, significava um rei toma para si o cuidado da igreja, mas não uma ingerência nas coisas espirituais, apenas, digamos, na sua relação com o mundo civil. Nós estamos em uma época em que as coisas não são bem claras e a própria autoridade monárquica é vista como divina. Portanto, muitos bispos se dobraram ao rei, porque já a sua própria teologia trazia estas ideias de que não somente o poder foi dado aos monarcas, mas que o próprio monarca tinha um poder divino e todas aquelas discussões do século
XIII, meados do século XIII, mais do século XIV, sobre os limites do poder papal, os limites do poder imperial, parecem não terem chegado em Portugal, ou pelo menos na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. A coisa ficou ainda num estágio anterior. O rei, por direito divino, tem poder até mesmo sobre a igreja, não só como protetor, mas como aquele que, de fato, governa a igreja no seu território. As cortes de Madrid e as cortes de Portugal vão discutir muitas vezes sobre quais são os limites e se há abusos ou não desse poder. Mais ainda, as antigas teorias chamadas regalistas, os artigos galicanos, o febronianismo, tudo isso vai ser muito bem fermentado em Portugal. Isso nós vamos perceber presente, pelo menos até o fim do Império no Brasil. Isso não acaba com a independência. Aliás, alguns autores dizem que isso aumenta com a independência. O novo Império brasileiro aumenta este, digamos, este cerco ao poder espiritual. Mas ainda pode-se dizer claramente que no Brasil chamado colônia, embora muitos não gostem desse termo, mas assim era, a igreja sofreu uma verdadeira asfixia por parte dos detentores locais do poder. Muitos foram aqueles religiosos que reclamaram dessa asfixia em coisas, em disciplinas que não competiam ao Estado. Chegou-se ao ponto, pelo menos aqui no Brasil, embora há também casos históricos comprovados em Portugal, chegou-se ao ponto no Brasil de ver-se que os detentores locais do poder, em nome do rei, chegavam a decidir quantas velas se põe num altar. Não só a nomeação de clérigos, de sacerdotes para determinados lugares. Alguns candidatos apresentados pela mesa de consciência e ordens não foram aceitos, por exemplo, por Dom Constantino Barradas, porque o bispo da Bahia, porque ao serem examinados foram considerados ignorantes e a mesa de consciência e ordens havia aprovado. Outras vezes o poder censurava os bispos porque eles tinham que apresentar uma lista de padres para assumir uma série de paróquias e às vezes o bispo só tinha um único nome. O bispo apresenta um único nome e recebe uma censura do Estado porque apresentou só um nome. Deveria ter apresentado mais. Há um absolutismo no uso das prerrogativas do padroado. De modo bem nítido se percebe essa intromissão quando, por exemplo, Pombal exige que os jesuítas sejam expulsos de todo o território português. E, no caso, no Brasil, Dom José Botelho de Matos, arcebispo da Bahia, e outros bispos que conheciam bem os jesuítas dizem: aqui eles não são essas causas de problema que vocês apresentam. Portanto, daqui não serão expulsos. O que aconteceu? Esses bispos foram chamados à metrópole. E chamados significa levados à força e colocados em prisão por não obedecer à ordem. Esta ingerência não se deu só no caso dos jesuítas, estou citando apenas um caso aqui mais notório, mas também quantas vezes clérigos, sacerdotes, pregaram contra esses abusos do padroado português. E o que havia, logo ato seguido, após essa pregação, era a devassa policial nas casas paroquiais. Na casa até, há um caso de um sacerdote chamado Manuel Furtado de Mendonça, vigário de São João da Praia, que em 1770 prega contra os abusos, a sua casa é devassada, a casa de sua mãe é devassada, e lá encontra-se o rascunho deste sermão, que não fazia nenhuma, digamos, crítica injusta ao padroado, mas mostrava os exageros. E isso foi motivo para haver um processo, primeiro tocar este padre diretamente na cadeia, depois um processo no qual várias testemunhas vão dizer: olha, este sermão do padre é voz corrente, todo mundo pensa assim.
e não causou nenhuma celeuma. Não houve nenhum desdouro da autoridade imperial e real por causa disso. Nós apenas concordamos que é exagerado. Uma das punições que a monarquia exercia no padroado, quando havia essas vozes chamadas dissonantes, era chamada a suspensão das temporalidades. O que eram as temporalidades? Era a côngrua, ou seja, o salário, a manutenção do bispo, do cabido de clérigos, dos sacerdotes. Algum bispo, alguém que reclamasse, incorria nessa penalidade das temporalidades. Sustava-se qualquer dotação financeira, qualquer pagamento ao bispo, ao cabido, aos colégios, aos asilos, aos hospitais, que todos eram fundados e mantidos pela igreja. Há o caso, já no fim do período colonial, do bispo do Pará, Dom Manuel de Almeida Carvalho, em que ele apela à mesa de consciência e ordens, apela à mesa de consciência e ordens para o estado deplorável que está o seu bispado. Aqui a gente deve dizer, essas temporalidades, ou seja, esse pagamento ao clero, não vinha esse dinheiro diretamente do poder real. Esse dinheiro era uma das prerrogativas, a origem dele era uma das prerrogativas que o padroado tomou para si, ou seja, cobrar o dízimo. Ou seja, o dinheiro não entrava na igreja, o dinheiro entrava no Estado e o Estado deveria manter a igreja. Não só no Pará, mas em todo o Brasil, sempre havia queixa de que ou o dinheiro não chegava, ou a quantidade de dinheiro, a quantidade da dotação era ínfima. Portanto, muitos bispos e muitos religiosos queixavam-se que havia igrejas em ruínas, não tinha as alfaias, as vestes litúrgicas, nem os panos, digamos assim, as alfaias para o uso do altar, que os asilos, os hospícios e hospitais viviam muitas vezes na mendicância. E há o caso deste, como dizia o bispo do Pará, Dom Manuel de Almeida Carvalho, que ao ter feito as suas reclamações, tem as suas temporalidades suspensas. Por ter reclamado, portanto, a partir de agora não recebe mais nada. E o que acontece? Este bispo vai, reduzido à miséria em que se encontra, ele vai tornar-se mendicante. E ele vai mendigar para poder manter os hospitais, o hospício, os asilos, os orfanatos que tem. Essa série de eventos que vão causar a asfixia na igreja no Brasil não se refere unicamente à questão de dotação orçamentária ou de manutenção. Acontece que esse poder supremo que o Estado diz ter e exercita como tendo sobre a igreja faz com que ele crie ou extingua ordens religiosas. O Estado se metia até mesmo em dizer quantos podem fazer a profissão perpétua num instituto religioso, numa ordem religiosa. Limitava até esse número. Portanto, essa congregação tem muitos membros, não pode ter mais. Ou essa congregação não nos serve, acabamos com ela. Claro que os bens passavam para o Estado. E assim, isso serviu ao arbítrio de muitos governadores locais, porque eram eles que exerciam esse poder. O poder não era só através da mesa de consciência e ordens. Daí se vê muitas vezes processos chamados de inquisição, e que não eram da igreja, eram do Estado que se arrogou assim. Quantas pessoas injustamente julgadas, inclusive chamadas à metrópole, ou seja, chamadas a serem embarcadas e detidas por haver reclamado. Mas ainda, aos poucos, vai se perguntando, esses direitos do padroado, até que ponto vão? Isto é útil ou não à igreja? Ou isso é apenas um garrote, uma asfixia ao poder espiritual? Chegou o ponto em que, seria largo discorrer sobre todo o padroado, mas chegou o ponto em que, em 1824, já no Brasil, vésperas do reconhecimento do Império do Brasil pela Santa Sé, o bispo do Rio de Janeiro pede
que não sejam concedidos ao novo império os mesmos poderes do padroado. Tecnicamente, eles foram concedidos, tecnicamente. Porém, a nebulosa jurídica da época é muito interessante. Ao dizer que reconhece no Império Brasileiro, no novo Império Brasileiro, após a independência, ao dizer que reconhece que a Ordem de Cristo e todos os seus poderes passaram a Dom Pedro I, os juristas regalistas entendem que também o poder do padroado, embora isso a Igreja não o mencione. O padroado, então, vigora durante o primeiro e o segundo império. Mais ainda, posso dizer que uma espécie de semi-padroado, isso deve levantar algumas suspeitas, uma espécie de semi-padroado existe também no início da República. Se nós fôssemos fazer uma análise dos pontos positivos e negativos do padroado, nós podemos dizer, sim, no início ele surgiu como algo muito importante. A defesa da fé, a propagação da fé, o cuidado que o Império Português tomou sobre si e recebeu da Igreja para expandir a fé e promover a fé cristã em todas as terras conquistadas. Nós devemos ser gratos porque a Igreja sozinha não teria condições de fazer isso. E isto dá-se no início. Porém, quando o Império vai sendo cada vez mais tomado por elementos liberais, maçônicos, mais ainda, elementos que incluem no seu modo de governar as cláusulas galicanas, o febronianismo e tantas outras formas de separar a igreja local e tentar transformá-la numa igreja nacional e separar os bispos e clérigos e o povo do Papa, podemos ter clareza. Aí começa o absolutismo do Estado sobre a igreja. E, portanto, aí começa o ponto em que o padroado foi extremamente nefasto. Quando da questão religiosa no Brasil, muitos vão escrever sobre isso. Esse Estatuto do Padroado é o modo como o Estado achou de impedir a igreja de se desenvolver. E, de fato, se, pelo Estatuto do Padroado, a igreja não mais podia dizer quem seria ordenado, quem seria chamado a ser bispo, qual bispado poderia ser criado, e toda a sua gerência espiritual sobre a igreja, se a igreja não detém mais esse poder, portanto a igreja se tornou refém do Estado. E refém pela força de um poder que o Estado não quis largar, até o último minuto. Dizia, quando houve a questão religiosa, aqui nós vamos ver as críticas a este poder, que está, o Estado, o Segundo Império, já está morrendo, mas não percebe que as suas prerrogativas abusivas sobre a igreja são também causa de sua morte. Mais ainda, o Estatuto do Padroado só é revogado em 7 de janeiro de 1890, no primeiro decreto do governo provisório republicano. O que diz? No artigo 4º, fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Isso é o artigo 4º. Mas, eu digo, e essa é uma tese que não sei se outras pessoas defendem, há um semi-padroado no início da República, que não durou muito tempo. Pelo menos há no papel. No artigo 7º deste mesmo decreto do governo provisório, diz: o governo federal continuará a prover a côngrua sustentação dos atuais serventuários do culto católico e subvencionará por ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou outro culto, sem contravenção nos artigos antecedentes. Portanto, a República nascente, ela acaba com esse decreto de 7 de janeiro de 1890, no artigo 4º, acaba com o padroado. No entanto, diz que durante um certo tempo, o novo Estado, digamos assim, a República vai manter
o culto católico. Nós sabemos pela Carta Pastoral de 1890, mas também por discussões, não tanto na Carta Pastoral explicitamente, mas por discussões internas entre os bispos do Brasil, que aquele estatuto de recolha de dízimos e recolha de dinheiro dos fiéis ainda continuou durante um tempo na República, mas jamais foi repassado à Igreja. Aqui também se erige, digamos, o estatuto de por que a Igreja Católica tem a isenção de algumas coisas no Brasil, porque todos aqueles bens móveis que foram retirados dela por este decreto e pelos decretos seguintes de 1890 e 1891, chamada Lei da Mão Morta, tudo aquilo que pertenceu à Igreja continua pertencendo a ela. E o Estado brasileiro reconheceu que muita coisa foi expoliada, foi tirada injustamente, e que, portanto, a Igreja tem uma certa isenção em algumas coisas pela benemerência que fez. Então, o Estatuto do Padroado, que dura mais ou menos 4 séculos, se nós contarmos desde a descoberta aqui no Brasil, quer dizer, Estatuto do Padroado, que dura mais ou menos 4 séculos, aqui no Brasil ele tem essa tarefa inglória. Ele engessou a Igreja no Brasil. Por isso, muitos que não eram republicanos vão saudar o fim do Império ao dizer, graças a Deus, acabou-se esta mão pesada que havia sobre a Igreja. Há um escritor, Francisco Macedo Costa, irmão de Dom Antônio Costa, um dos bispos que foi preso durante o episódio da questão religiosa, que vai escrever em 1914, mostrando estatisticamente quantas eram as ordens religiosas no Brasil e quantos membros. E o que aconteceu com o fim do poder do Império sobre a Igreja. A expansão e a criação e a vinda de novas ordens religiosas e a expansão da fé por todo o Brasil, que estava engessada pelo Império. Não só a nomeação de bispos, ou melhor, também a autorização de que alguém fosse bispo, como a apresentação, também aqueles que deviam reger as cadeiras nas universidades e nas escolas, também a ingerência não só sobre o culto, e um ponto que lá no início do padroado se diz que o Estado não vai ingerir sobre casos de consciência, também nisso ingeriu. Quantas vezes os bispos colocaram a sentença de excomunhão sobre certas pessoas, inclusive sacerdotes de má vida, inclusive governantes de má vida, e o poder real chamou esses bispos assim e disse, levante a excomunhão, então você vai ser preso. Isso não foi um caso nem dois, foram vários, né? Dezenas e dezenas. Dizia Francisco de Macedo, Macedo Costa, Francisco da Costa Macedo, irmão do Dom Antônio, o bispo que foi preso, ele vai dizer, havia pormenores tão bizarros como dizer, em cada paróquia não pode haver mais que uma confraria. Ora, em qualquer parte do mundo, em uma paróquia pode haver tantas confrarias quantos os fiéis quiserem se organizar. Não pode haver mais que uma festa por ano. Não pode haver mais do que X número de velas sobre o altar. Um padre não pode rezar mais que uma missa naquela paróquia. Um engessamento total. Agora imagine, isso eram determinações da mesa de consciência e ordens. Mais ainda, quando isso chegava, e esse poder era, digamos, diluído em pessoas, mas absolutizado nessas pessoas, nas vilas e nas regiões. Quantas vezes tomaram sobre si esses governadores, prefeitos, chefes de câmaras, este poder que era da mesa de consciência e ordens, não só eles executavam isso, mas também criavam leis por arbítrio próprio, engessando e tolhendo completamente a ação da Igreja. Por isso é que a República vai ser saudada por muitos elementos religiosos, não só os bispos, mas também muitos elementos, digo, o povo. Não porque não amasse o seu imperador, não porque não amasse o império, mas porque via que, com o início de uma república, a liberdade de culto realmente aconteceu. Podemos dizer assim, e este é um erro de muitos que pensam que uma restauração do império vai trazer
um período áureo de proteção à igreja. Não houve uma proteção à igreja. Houve uma asfixia da igreja. Isso está ampla e fartamente documentado. Se houve uma proteção da igreja, foi, como dizia, no início das expansões marítimas, quando começa-se a levar a fé cristã aos povos conquistados.